Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é Rafael Ferreira e hoje nós vamos bater um papo com a Sofia Abrão. Vai ser muito legal com a atriz, foi apresentadora também do Video Show, cantora, tá bom? Vai ser muito bacana. Já tá entrando. Opa! Oi, tudo Olá, bom, Sofia? Tudo bem? tudo Boa bem, noite. Rafael? E você? Boa noite. Que bom estar Certo. aqui com você hoje, para a gente poder Opa, conversar um pouquinho. Deixa eu até dar uma distância sim. aqui, tá cortando Ah, minha cabeça. E aí, como é que está a certo. vida? Tudo bem, tudo levando, né? Agora já as coisas estão retomando um pouco, né? Pois E é, E é isso, né? Vamos com cuidado, vamos levando a vida, né? é um dia de cada vez, né? Eu acho que agora a gente está entendendo esse novo normal. No começo eu estava mais ansiosa, sabe? Do tipo, a gente tem, obviamente, muito mais medo do desconhecido, né? Não que agora a gente saiba exatamente mas como proceder, mas a gente sabe os protocolos, mais ou menos. Então, eu acho que agora a gente está mais ciente do que está rolando, dessa nova realidade, de como a gente tem que proceder nesse novo universo. Antes eu estava mais angustiada, agora eu continuo ansiosa, mas não tanto. Acho que um pouquinho menor, um pouquinho menos do que eu estava no começo da quarentena, sem Ah, dúvida nenhuma. que bom, que bom. O que eu queria começar a falar com você é esse anúncio que foi feito hoje, né? Que você vai substituir a Manu Gavassi na novela Salve-se Quem Puder, que é uma personagem que vai ficar no lugar da Sabrina Petraglia, né? Que tá grávida. E eu queria saber como que surgiu esse convite, como que foi. Então, eu recebi o convite do Daniel Ortiz, que é o autor da novela. Eu estava aqui, ele me ligou e contou sobre a personagem. Eu fiquei muito feliz porque é uma retomada, né? Eu acho não, seremos os pioneiros, assim, a gravar a novela, a retomar as gravações nos estúdios Globo, nesse novo normal. Então, tá todo mundo ainda, eles retornaram semana passada, eu devo retornar a final desse mês, início do mês que vem, respeitando, obviamente, todos os protocolos. Eles estão fazendo de uma maneira, assim, muito, muito rígida. E então eu não esperava, assim, quando ele me ligou, eu conheço o Daniel há anos, eu fiz a novela Alto Astral com o Daniel, inclusive eu brinco que ele é meu cupido, porque eu conheci o Ah, Sérgio lá na novela dele. Então, quando ele me ligou, foi bem inesperado, assim. Eu tenho contrato com a casa, mas eu não achei que fosse voltar a trabalhar tão rápido depois de uma quarentena, depois da situação que a gente passou. Então, eu recebi, fiquei muito lisonjeada, estou muito feliz com a personagem, é uma personagem um pouco diferente de tudo que eu já fiz. Apesar dela ser do bem, ela é mais paz e amor, digamos assim. Eu sou um pouco mais pilhada e ela não, ela é mais calma. Então vai ser gostoso brincar com essa personagem que é a Júlia. que legal. E no caso, por exemplo, não sei se isso já foi passado para você, mas não vai ter contatos, né? Beijos, abraços, as coisas Não, não estão vetadas, né? não. Inclusive, os atores, mesmo em cena, vão manter a distância recomendada. Não vai ter contato físico. Entendi. E também vocês vão ter testes, também vão ter que fazer testes antes de entrar em cena? Sim, sim, sim. Todos estão sendo testados e vai ter que ser assim até o final da novela. As testagens serão recorrentes, né? Serão constantes. Os núcleos vão estar separados, então a gente não vai ter muita interação com pessoas que não estão gravando nos mesmos núcleos que a gente, mas mesmo assim, mesmo gravando com a mesma equipe, com os mesmos atores todos os dias, ou enfim, também a carga horária vai diminuir um pouco, todos serão testados. Eu falei, é bem rígido mesmo, bastante, Ah, que assim. bom, que Uma bom. coisa que eu nem imaginava dessa maneira que seria, a gente teve uma reunião, todos os protocolos foram passados. É bem séria a estrutura que eles estão montando. Olha que legal. Assim, é triste por um lado, né? Porque né, a novela tem, né, a graça, né, ali o contato mesmo físico entre os atores, mas
enfim, infelizmente não tem o que fazer, mas vai ser, acho que recursos digitais, né, que vão fazer, né? Vão usar recursos digitais, né, para Eu não sei ainda, eu não fazer. sei ainda, mas o que foi me passado é que de fato a gente não interagiria com, por exemplo, um beijo, um par romântico. E eu É. acho que isso vai ser uma novidade para os atores, inclusive. Por exemplo, vou te dar um exemplo bobo. Ah, tem uma cena que eu falo, nossa, que saudade que eu tava de vocês. E isso antes pediria um abraço, tipo, ai, e agora não tem mais o toque. Então, é um desafio também para o ator conseguir transmitir tudo. O romance sem o beijo, o afeto ali da família, sem o abraço, sem o contato físico. Então, tem esse lado que vai ser interessante também da gente ir descobrindo como fazer, como criar essa realidade, como passar essa veracidade sem necessariamente ter o contato e a interação física. Ah, legal, vai ser uma experiência diferente, né? Mas Sim. muito legal. A E minha, a agora, minha, a minha qualidade da selfie tá ruim aí pra você? tá um pouquinho, mas tá dando pra eu te ouvir. Eu Tá tô bom, conseguindo tá te bom, ouvir. Tá falhando um pouquinho só. tá Mas bom, por enquanto o som tá rolando. tá. E isso aqui é o que eu queria te falar, assim, voltando um pouco ali, né, o passado, ali que você começou como modelo, né? E aí depois você iniciou ali a carreira de atriz na Malhação, né? E aí eu queria Sim. saber da onde surgiu esse interesse, como que foi esse início de carreira de atriz? Então, eu comecei como modelo aos 13 anos. Também, assim, nunca foi meu foco a carreira artística. O meu foco foi ser sempre foi sempre mais voltado para carreiras mais acadêmicas. O meu pai é médico, eu sempre achei que eu fosse seguir a profissão do meu pai, fosse ser médica também. Então é porque é muito doido que quando a gente é mais nova, a gente não sabe muito onde termina a opinião dos nossos pais, onde começa a nossa, né? Então já foi criado uma atmosfera onde eu pudesse seguir os passos do meu pai. E eu gostava muito da profissão dele, ainda gosto, claro. E aos 13 anos eu fui descoberta na rua, estava andando com a minha mãe, por aquela velha história de um olheiro parar e falar, poxa, vai na agência, não sei o que, e eu fui. E o que me seduziu no começo foi poder ganhar um dinheirinho, sabe? Eu sempre quis ter meu dinheiro, então no começo fazia um desfile aqui, umas fotinhas ali, fui, mas nunca imaginei que isso seria, assim, uma estrada longa a ser percorrida. E aí, aos 15 anos, eu fui morar na China, sozinha, trabalhando como modelo também. Fiquei por lá 5 meses. Foi bem desafiador. País completamente diferente, né? O Oriente, a língua, a comida, os costumes. Eu, com 15 anos, falava inglês, mas não é todo mundo que fala inglês. Então, foi um desafio enorme, assim, mas eu voltei com muita bagagem. E aos 16 anos, eu fiz o teste para Malhação, na verdade, porque a agência queria que eu praticasse a minha interação com a câmera, porque eles falavam que comerciais com vídeo eram mais, ganhava-se mais. Então, Sofia, vai fazer um teste, que daí você vai entendendo essa dinâmica de teste com câmera, com decorar texto. Eu fui, passei. Então, foi um Ah, susto, assim, eu, caramba, mas peraí. E aí eu mudei para o Rio de Janeiro e comecei a correr atrás de fono. Meu sotaque era muito pesado, paulistano. Então eu comecei a correr atrás de fono, comecei a correr atrás de coach, de cena, né? Me matriculei na Cal, que é o curso de artes de Laranjeiras aqui no Rio, que é bem conceituado também. Então foi no susto e eu comecei a ter que me virar na prática para depois ir para a teoria, um movimento que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Porque sempre na escola, teoria, depois a prática, você vai entender o que você quer. Na carreira artística, não. Eu fui jogada no susto e aí fui tendo que correr atrás. Assim como na música também. Então, é, tem uma frase que também é clichêzona, mas que eu gosto, que é quando a sorte bate na minha porta, ela sempre me encontra trabalhando. Porque eu sempre estou em movimento, mas às vezes as coisas são inesperadas. E como foi a migração no mundo das artes cênicas, através de Malhação. Mas também foi assim, paixão à primeira vista. Eu comecei a atuar, mudei para o Rio logo em seguida, por isso que foi muito importante a minha ida à China também, porque eu mudei para lá com 15 anos. Quando eu voltei para o Brasil,
Já em seguida entrei na Malhação. Então, Rio de Janeiro para mim era nada, assim. Tipo, tô aqui a 45 minutos de avião dos meus pais, minha língua, meu país, estava muito fácil, assim. Tava muito na mão. Ah, você foi morar sozinha? Nada comparado ao que eu passei, né, do outro lado do mundo, literalmente. Então, eu fui bem acolhida aqui no Rio de Janeiro nesse começo e estava numa fase muito feliz e me sentindo muito preparada, apesar de muito nova. Eu estava bem confiante quando eu mudei para cá. Então foi um período muito positivo. Apesar de estar um pouco assustada, foi um período muito positivo na minha vida. Oh, que legal. E que recordações você tem da época de Malhação? Nossa, muitas. A gente morava num flat, a Globo alocou o elenco praticamente todo num flat aqui. Eu tô na Zona Sul, mas lá na Barra. E a gente morava assim, éramos vizinhos, então todos tinham nessa faixa de idade, eu acho que era uma das mais novas, mas a galera tinha tipo 18, 19 anos. Então, pensa, a gente acabou virando amigo durante a trajetória da novela, então era como se fosse uma grande república. A gente trabalhava junto, a gente voltava do trabalho, ia para casa e a gente fazia, enfim, grandes reuniões. Fiz grandes amizades. A Sophie Charlotte e a Carol Figueiredo moravam juntas e elas se tornaram grandes amigas minhas. Ai, desculpa, tá Olha. coçando. Grandes amigas minhas, que eu amo demais. Falei com a Carol ontem. E fora todo. Eu não gosto muito quando colocam uma pecha de malhação, em malhação de ser uma escolinha, porque parece de alguma forma que está menosprezando, sabe? E é um trabalho extremamente sério, é um trabalho que é muito exigente, porque mesmo você não tendo um personagem muito grande, por exemplo, o volume de atores e de personagens é menor. Então você acaba gravando muito. O meu personagem não era enorme, mas eu gravava de segunda a sábado. Todas as semanas, eu gravava bastante. Porque ou tinha que estar na sala de aula, ou tinha que estar na cantina. Sempre você estava lá, de alguma maneira, mesmo que você não interagisse muito. Então, uma memória que eu tenho muito forte é que, apesar de não ter como se diz, essa aura de escolinha, como café com leite, tenham cuidado, sim. Principalmente com pessoas que eles sabem que está começando, sabe? Tem o Mário Márcio Bandarra, que foi meu primeiro grande diretor, assim. Eu lembro da paciência dele comigo. Eu não fazia ideia do que era uma câmera, eu nunca tinha visto aquilo. Me posicionar, eu não entendia boca de cena. Para mim era assim, um nó na minha cabeça. E ele tinha toda a paciência do mundo. Ele saía do monitor onde ele estava, da sala onde ele estava. Ele vinha, não me constrangia, porque tem muitos diretores que constrangem, né? Falam ali no talkback e acabam assustando o ator. Ele não. Então, apesar de não ter sido uma escolinha, café com leite, foi sim uma grande escola, no sentido de terem tido muita paciência comigo nesse início. Isso também eu guardo com muito carinho esse começo, essa lembrança, dessa paciência, desse amor que eu fui recebida aqui no Rio, em Malhação. Que legal. O pessoal tá falando que tá reprisando no Viva, eu acho. Tá represando no Viva. Ah, Oi, legal. gente, nem cumprimentei vocês, como vocês estão? Tá reprisando no Viva. Confesso que algumas cenas eu tenho vergonha, eu era muito inexperiente, tinha um sotaque muito forte. Mas eu amo, é uma fase da minha vida que foi o start de tudo. Às vezes eu fico, meu Deus do céu. Eu até brinco com os fãs, mas eles adoram. Tem várias cenas que eu contraceno com Johnny Massaro também, que se tornou um grande amigo, Rael Barja. É muito engraçado porque parece outra vida, né? Parece que a gente viveu muitas vidas numa só e depois disso eu fiz tanta coisa que eu olho ali e eu falo, cara, era eu com 16 anos, sem saber direito o que eu ia fazer da minha vida, mudando para uma cidade completamente nova. Então, fora me perceber artisticamente, olhar para essa reprise, né, de Malhação me faz elaborar todo o meu trajeto como mulher também, sabe? Não só como profissional. Então é muito legal me ver ali, criança, né? Porque eu era uma criança, tinha 16 anos, É estava verdade. ali aprendendo tudo. Vou sempre aprender, né? Mas ali estava bem no comecinho. Que legal. E aí depois em 2019, né, você voltou para uma
uma outra temporada, né? Como que foi essa volta? Foi diferente, porque foi sem personagem, eu voltei me interpretando, o que era uma coisa que eu não sabia como iria ser no começo, porque aparentemente parece uma coisa mais simples do que atuar, né? Porque, pô, é só você ir lá e falar como eu tô falando aqui com você. Mas aí você começa a entrar numa noia do tipo, o que que sou eu? Peraí. Aí você começa a se analisar durante o dia, tipo, essa mão que eu tô fazendo aqui. Será que eu levo isso pra cena? Será que isso é Sofia? Ou será que eu vou estar fazendo uma coisa que é fake? As pessoas não vão acreditar que eu sou assim na minha vida? Como é que é minha risada? Então foi uma coisa muito mais complexa do que eu imaginei que seria. Foi uma delícia, foi super divertido, fui super acolhida também, mas complexa não no sentido de rígida, mas complexa no sentido de me analisar mesmo. Foi uma possibilidade de me analisar e foi bacana. Mas desde que eu comecei lá, o Emanuel Jacobina, que é o autor, ele chegou para mim e falou: Cara, sinta-se à vontade, tem que caber na sua boca, a personagem é você, você está apresentando um programa, você está aqui como apresentadora e artista, Sofia Abraão, então eu tive essa carta branca desde o começo, do tipo, aqui está o texto, porque a gente precisa que você interaja com outros personagens, mas sinta-se à vontade, coloque o capo que você precisar colocar. Mas ele escreveu de uma maneira que eu nem precisei alterar uma outra palavra, mas assim, não sei se ele me pesquisou, parece que sim, porque estava tudo muito na minha boca, assim, foi muito tranquilo. E o elenco maravilhoso, maravilhoso. Às vezes eu fico muito triste que as pessoas tenham algum tipo de preconceito com Malhação, porque o talento que tem, não só nessa, tô falando na minha, em todas que passaram, eu acompanhei a Malhação do Sérgio também, que galera talentosa, assim, eu fiquei chocada. Então, eu pude trabalhar com a Mariana Santos, que é uma excelente atriz, excelente humorista. Então foi bem legal, foi muito prazerosa essa experiência. Eu tava um pouco receosa no começo, do tipo, como é que ia ser me interpretar, mas acabou que foi muito legal, durou até mais do que a gente achou que fosse durar. A gente ficou no ar um pouco Mas, de tempo mais. que legal. E agora você vai participar da série de Five, né? Que é um spin-off da Malhação, Viva a Diferença, né? Sim. E é uma blogueira, né? É um papel cômico de uma blogueira. É, Como que é esse papel aí? então, eu faço par com o Rafa Witt. Inclusive, eu já fiz. Eu adoro o Rafa, conheço faz tempo. E eu fiz um. Vamos colocar assim, par romântico, porque durante Rock Story ele fazia o personagem que era um cantor e ele tinha um clipe. E aí eu fiz a participação na novela como musa do clipe dele. Então, de certa forma, já contracenei com o Rafa Witt antes. E a gente faz um casal de blogueiro que é aquilo tudo pela aparência. Ela é a Dani Junqueira e ela revela a vida inteira dela, ela filma tudo, tudo pela fama, tudo pela curtida, tudo pelas visualizações. E é um pouco, eu noto que é o Cal Hamburger, que é o autor, que também era o meu sonho trabalhar com ele. Ele escreveu coisas antológicas, como Castelo rá tim por exemplo. Então, sempre quis muito trabalhar com ele. E eu acho que ele retratou bem o que, infelizmente, anda acontecendo há um tempo, né? Já dessa futilidade, dessa superficialidade. Porque quando desliga a câmera, ela e o Rafa Witt, na verdade, são um casal completamente esquisito, desconectado, mas na frente da câmera é um amor, uma paixão louca, porque a gente sabe que isso engaja mais, isso dá mais dinheiro, isso gera mais retorno de jobs. Então, foi bacana essa experiência. Também eu nunca tinha feito nada nesse nível de. Eu já fiz patricinhas, mas não com esse nível de superficialidade, vamos colocar assim. Então foi divertido, a gente deu muita risada, direção incrível também. E vai ao ar agora em novembro. A gente estava nessa expectativa, porque eu gravei ano passado, né? E a gente não sabia muito bem quando estrearia. E vai, agora finalmente saiu a data, novembro tem spin-off no Globoplay. Globoplay. Você acha que pode ir para Globo também? Para o Ah, canal? tomara, tomara. Por enquanto Por eu enquanto é não Globoplay só, sei. né? É Globoplay, mas ia ser legal se fosse. Eu ia ficar feliz se fosse, sim. Tá legal, é. É, E agora tem um monte de gente aqui pedindo para você falar do primeiro grande papel que você teve, que foi em Rebelde, né? Na Rebelde, Record. Alice.
Sim, E eu queria que você falasse as recordações aí que você tem desse período, como que foi. claro, claro. Rebelde aconteceu em 2009. Eu tinha 19 anos. 2009, 2010. E foi a minha primeira protagonista. E foi muito inesperado, porque eu te falei que a atuação entrou na minha vida é, quase que no susto, e a música já estava na minha vida, eu já tocava alguma coisa de violão, já cantava, mas uma coisa muito mais na minha vida íntima do que de fato profissional. E quando eu passei para Rebelde, a gente, na verdade, não era só uma banda na dramaturgia, a gente tinha uma banda na dramaturgia. Só que essa banda rompia a quarta parede e vinha para a vida real. Ou seja, eu pude, em Rebelde, desfrutar das duas coisas, que foi meu primeiro grande papel atuando e minha primeira grande produção musical. A gente gravou CDs, a gente fez shows pelo Brasil inteiro, palcos enormes, públicos imensos. A gente gravou DVD, a gente fez rádio, a gente fez clipe. Então, foi um pacote completo, assim, Rebelde. E fora isso, você tá vendo a galera falando, foi quando eu conheci essa, essas pessoas que me dão tanto carinho, assim. Música sempre foi música move paixões, né? Através de Rebelde, através da minha música, através da música da banda, né? As pessoas começaram de fato a acompanhar, a gostar, a curtir. E tem uma galera que me acompanha até hoje, e eu devo isso com certeza à Alice, que foi essa minha primeira grande personagem, vamos colocar assim, junto com outros 5 protagonistas, a gente fazia parte dessa banda que veio para a vida real. Inclusive, a novela terminou e a gente teve mais um pouco de turnê, então era uma banda que se movia quase que independente da trama fictícia também. Foram dois mundos, assim, muito interligados, porque no palco a gente era a banda rebelde que era da novela, ao mesmo tempo era a nossa vida real ali. A gente não estava como personagem em cima do palco. Então foi. Eu guardo com muito carinho essa experiência. Hoje em dia eu olho para trás e eu falo, cara, como eu conseguia, como a gente conseguia. Porque o volume de trabalho era imenso, imenso. A gente gravava segunda, quinta, sexta, sábado e domingo viajando. Domingo de madrugada ou segunda de manhã voltávamos para a emissora, tomávamos banho lá muitas vezes e já voltávamos a gravar. Então foi um período de muito trabalho, que eu olho e falo, cara, só com 19 anos mesmo você consegue estar nesse batidão e para ter texto para decorar e coreografias para fazer. Mas foi uma época de muito aprendizado, principalmente musical, que foi meu primeiro contato real com música. Oh, que legal. Só uma coisa, o pessoal tá falando que você falou 2009, mas o pessoal tá falando que foi 2011. 2000. Eu sou ótima com data. Ah, Sophie. Olha Não, só, o não, pessoal peraí, tá 2011. Eu sou. Não, foi 19 2010, anos. porque eu sou de 91. 2011 eu tinha 20. Eu tinha O pessoal tá falando, 19 quando eu ó, tinha Rebelde. o Pode ser que pessoal tá tenha falando, ido ao ar em 2011 e eu comecei em 2010. isso, ó, os testes foram em 2010, mas a estreia em 2011. O pessoal tá bem atento, Não, né? a galera sabe. Eu que realmente envelheci um pouco demais. Ai, Minha caramba, memória olha já não só. existe mais. Não, essa coisa de. Eu vejo, eu fico muito chocada, né? Eu apresentei o video show durante 2 anos e a gente tinha um quadro que era o seu vídeo é um show, meu vídeo é um show. E aí a gente trazia grandes atores, grandes nomes para fazer uma retrospectiva da carreira dessas pessoas. Eu ficava chocada, a pessoa. Não, em novembro de 1984 foi ao ar o primeiro capítulo da novela. Eu ficava, gente, eu não lembro o que aconteceu. Eu não sei nem há quanto tempo a gente está em quarentena. O que que eu vou lembrar? Ai, Você caramba. percebeu que eu realmente confundi os anos. Mas Não, foi tranquilo. 2011. É Foi 2011. 2011. Muito obrigada. Eu imagino. E o pessoal perguntou também se vocês têm contato, os 5 protagonistas, se vocês ainda se falam, como que é? Menos hoje em dia. Eu tenho bastante contato com a Lua diretamente, porque a gente está num grupo de WhatsApp e a gente acaba sempre se falando. O Arthur eu acabei encontrando várias vezes durante o período que eu estava gravando Malhação.
Acabei encontrando, na verdade, todos por conta do video show, né? A gente era folhetim da própria emissora, então eu acabei conversando com todo mundo nos bastidores, é, mas menos hoje em dia. Falo mais com a Lua mesmo, que tá nesse grupo comigo. Ah, legal. E você até comentou essa aí que foi o primeiro contato que você teve com a música, né? E é isso que eu queria saber, se foi o fato de você participar dessa novela que te despertou para ser cantora. Então, sem dúvida, é, eu comecei a tocar violão, cantar um pouquinho antes, mas como eu te disse, em roda de amigos, na casa dos amigos, nada, imagina, nunca pude imaginar que eu entraria no estúdio e gravaria um CD. E aí, Rebelde, de fato, despertou essa vontade em mim. É, é, é a máxima, mas é muito real quando você pisa no palco. É muito difícil você esquecer dessa sensação. E quando você pisa no palco, cantando, com o público junto com você, aquela adrenalina, aquela emoção, tudo que a música envolve, a equipe que está junto com você, você fala: caramba, não dá para acabar esse projeto e nunca mais ter essa sensação na minha vida. Eu quero isso de novo. E eu quero, principalmente, poder opinar, porque apesar de sermos termos estado nesses palcos pelo Brasil como banda rebelde, como nós mesmos, sem personagens, era uma estrutura que pertencia a outra seara. A gente não dava opiniões, no máximo a gente dava opinião no figurino, ou algum, sei lá, um passo que seria incômodo na coreografia ou desconfortável, mas no geral não éramos nós que decidíamos como seria. Então, eu tinha muito interesse em descobrir como seria um projeto administrado por mim, com a minha equipe, sabe? Um projeto que eu pudesse, de fato, colocar minha identidade, imprimir meu DNA. E foi justamente por isso que eu comecei a seguir esses passos musicais depois de Rebelde. Acho que fui picada por esse mosquitinho, dessa vontade, desse desejo de voltar ao palco. Tiveram uns fãs também que me incentivaram demais a voltar. E foi aquilo que eu te disse também sobre a música mexer muito, né? A música mover paixões. Os fãs sempre se apaixonar, sempre gostaram muito desse lado de cantora, desse lado relacionado à música. Então eles sempre me cobraram bastante também e sempre tiveram ao meu lado quando é, todo esse período que eu lancei músicas novas, projetos novos, eles sempre estiveram comigo. Então foi, com certeza, foi ali o meu despertar. Legal. E em 2017 você começou a apresentar no video show. Sim. E eu queria que você falasse aí, lembranças. Você até compartilhou uma cena de um tombo, né, que você teve no programa. Queria que você falasse um pouco sobre essa cena e sobre os bastidores do programa, como que foi participar. Então, foi outra coisa que eu caí meio de paraquedas. Já tinha uma experiência, uma certa experiência apresentando, mas mais nas minhas redes sociais. Já tinha feito algumas coisas para TV também como apresentadora, mas dessa maneira que foi o video show, um programa diário, semanal. Semanal não, diário, de 1 hora ao vivo na Globo. Era uma coisa que eu não sei como é que no começo eu aguentei, porque era uma pressão enorme, né? Não de dentro da Globo, mas por tudo que envolvia aquilo, né? Ao vivo tudo pode dar errado. Ao mesmo tempo, você pega uma bagagem fazendo um programa como esse muito boa e grande, porque você acaba conseguindo lidar com qualquer contratempo que acaba acontecendo. E aí também, de novo, fui me especializar, procurei coach, procurei fonoaudiólogo, colei nos diretores que eu sabia que poderiam me ajudar. Sempre fui muito, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ouvir, sempre gostei de, não gosto muito de críticas, mas peço opiniões para saber onde que eu posso me aprimorar. Otaviano fez muito parte desse processo também, ele e o Joaquim Lopes. Otaviano Costa, ele podia. Depois conhecendo ele, eu sei que ele nunca teria feito isso, mas ele é um cara com
com uma bagagem imensa, né? O Otaviano fez de tudo nessa vida. Eu brincava que podia, sei lá, cair um avião atrás do nosso estúdio, ele ia continuar ali o programa como se nada tivesse acontecido. O Otto é um gênio, um mestre. E ele podia ter, de repente, ter lidado com a minha entrada de uma maneira mais impaciente, ou enfim. E ele não, ele me deu a mão de um jeito assim, fenomenal, da gente se ligar, da gente se encontrar. O Joca também, a mesma coisa. O Joca eu já conhecia, o Otto eu não conhecia. A mesma coisa, me receberam de uma maneira. Eu tive muita sorte lá dentro, assim. Como eu falei, foram situações onde eu fui meio que obrigada a me virar, vamos colocar assim, mas que eu também tive um amparo muito grande. Mas poderiam ter dado errado, porque eu não, ali, não só no video show, em tudo, né? Por exemplo, no Dança dos Famosos, não dançava. Então, tudo foi. A minha vida é movida de experiências novas, de desafios, de surpresas. Depois falam que não é pra eu ser ansiosa. Não tem como. Minha vida é esse turbilhão aí que a galera conhece e acompanha. Legal. Mas você tem alguma cena, alguma coisa engraçada que tenha acontecido nos bastidores? Olha, Que foi no ar? eu tava revendo o meu Instagram e por acaso, eu passei lá embaixo no meu feed uma crítica positiva que a gente recebeu do programa. Assim que eu entrei, que eu entendi como é que eu poderia reagir com o ao vivo, né? Eu tava com o Joca, a gente ainda tava na bancada. Teve isso também. A gente passou por várias situações dentro do mesmo programa. Eu comecei, a gente estava numa bancada, depois a gente foi apresentar em pé, que é completamente diferente de apresentar apoiada com os bracinhos na bancada. Depois eu fui apresentar sentada sem a bancada, que também é outra posturinha. Enfim, a gente estava na bancada e era a minha vez. E eu achei que ia pro intervalo. Então eu fiquei mudo encarando a câmera. Achei que ia vir a vinheta e a gente iria pro intervalo. A Joaquim falou, Sofia, TP o texto. Não tá no intervalo, estamos ao vivo, então vamos lá, vamos retornar aqui pro texto. Você que me Olha avisa. só. E aí a gente recebeu uma crítica positiva, porque apesar de ser muito desafiador, era um programa que cabia uma certa espontaneidade e tinha uma margem para erro, sabe? Não era um programa jornalístico, era um programa de entretenimento. Então, esse tipo de coisa até humanizava os apresentadores. As pessoas riam, eram coisas que as pessoas comentavam depois. Teve esse tombo também que eu levei. Tinha uma porta automática que eu era responsável por abri-la com o controle, e ela nunca abriu. Simplesmente 2 anos de programa, ela nunca abriu. Então era o meu momento da Caramba. porta, que eu orava, abria com todo mundo menos comigo. Então, coisas do ao vivo mesmo que eu sinto que me deram muita bagagem e erros que eram possíveis de acontecer, sabe? Eram passíveis de perdão do público. Inclusive, o público se divertia com eles. É legal que dá essa impressão de ser uma coisa realmente natural, né? Não é Sim. nada forçado, assim, né? Então, Claro, tem um cronograma, tem o texto. sim, sim, sim. Depois a gente começou a fazer sem TP, o que foi um novo desafio. Também foram milhões de programas dentro de um programa só, durante meus 2 anos. Então, a estrutura toda está armada. Mas a hora que dá o 3, 2, 1, daí você entra, embarca e vai. Eu saí exausta até o final. Por mais que você vá se habituando e vá ficando menos nervosa, cada final de gravação, para mim, eu saía exaurida. Eu ficava, tipo, mentalmente, emocionalmente muito cansada. Era quase como se fosse, não sei, um esforço físico, porque o nível de foco, a intensidade ali de concentração que você tem que ter naquele período, que apesar de curto, é longo, 1 hora de programa é uma coisa longa, eu saía cansada, assim, sem energia. Parece que eu deixava tudo ali. E era muito legal. Por isso que eu estava sempre muito feliz de estar ali, eu estava sempre, pelo menos tomara que eu tenha transmitido isso, eu estava sempre com energia a mil, porque eu amava fazer aquilo. Era desafiador, era tenso, eu ficava, né,
pós-programa, muito cansada, mentalmente falando, mas era muito prazeroso. O ao vivo é muito legal. Não tem essa coisa de gravou, ai, quando que vai passar? Nossa, vai passar daqui um ano, vai passar daqui um mês. Como é que foi essa cena que eu não lembro? O ao vivo é tipo, nasceu, foi. Aí É, depois é só entrar no Twitter e ver o que estão falando e se preparar com é, uma nota de desculpa. Porque verdade. ao vivo não tem muito o que ser feito. Mas ainda bem que eu não me meti em nenhuma polêmica durante esses 2 anos. Porque eu Ó, estava ali concentrado e sim. atento. Mas é como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Pois é, e ele é a lenda, né? Eu fiz o. Coitado de mim. Eu fiz Dança dos Famosos é isso, isso. em 2000 Muito e fã. alguém muito forte. 2015, 2016, possivelmente. E eu pude ver o Faustão sendo maestro daquele programa ao vivo. Na verdade, o Faustão, o Dança dos Famosos, foi meu primeiro contato com o ao vivo mesmo. Então, todo final de semana, tudo bem, eu ia lá para dançar, não ia para apresentar. Mas tinha aquele papo antes da dança, tinha o papo depois da dança, tinha essa entrevistinha, essa interação, essa brincadeira. Eu falo pro Fausto que ele foi, de fato, o meu primeiro, mesmo ele não sabendo, mesmo nem eu sabendo na época direito o que era aquilo que eu estava sentindo, mas o meu primeiro incentivador, porque eu curti o ao vivo, eu gostei de fazer aquilo, eu me senti parte daquilo de alguma maneira. Então foi a primeira experiência que eu tive num programa na Globo. Já tinha participado, óbvio, de vários programas, mas não com essa rotina, sabe? E eu agradeço ele porque o video show veio logo depois e foi muito próximo da sensação que eu sentia daquele palco lá no Dança dos Famosos. Olha só que legal. E o pessoal tá perguntando aqui a questão. Ah, só falou a data, que foi 2016, da Dança dos Famosos. 2016, muito obrigada. É, só lembrou. E o pessoal tá perguntando só do Rebelde, se vocês vão ter algum show de 10 anos. Do... Olha, vocês se infiltram em todas as lives. Então, a galera tá fazendo uma campanha para ter uma live de Rebelde nesse contexto novo de lives. E, gente, infelizmente não tem como. O projeto Rebelde pertence a uma emissora, pertence a uma produtora, a equipe de shows. Tem toda uma estrutura que não é como se reuníssemos os 6 cantores, artistas e fizéssemos um show. Tem tudo, tem uma marca, que é uma marca que não é nossa, não é como se fosse a nossa banda e a gente pudesse pegá-la e fazer um show. Então, infelizmente, não. Mas cada artista tem. A maioria dos meus parceiros de Rebelde seguiram uma carreira musical, então dá para acompanhar todo mundo aí nas suas redes. Todo mundo tem seus projetos. Eu também posto eventualmente coisas de música. Lancei um clipe agora em maio de uma música nova, então dá para matar a saudade assim, individualmente, porque acho que como grupo, por enquanto, pelo menos, não vai acontecer. Sim, a única forma seria vocês, sei lá, vocês comprarem os direitos autorais, mas enfim, uma coisa assim. Mas e também, né, a gente tem vínculos com Ah, outras também é isso, teria empresas, né? essa. Não sei, na prática mesmo, não sei como isso poderia ser viável. Eu acho que não poderia. Acho que não Por dá. isso que eu sempre falo, ninguém acredita, aí perguntam de novo. Aí vão lá no meu Instagram. E live de Rebelde, gente, não Não pode fazer. pode, é. O pessoal queria. Deixa eu ver aqui, tem várias perguntas aqui, deixa eu ver se tem alguma legal aqui, peraí. Ah, tem algumas que você já respondeu. É, tem gente mandando oi, aquelas coisas. Oi, gente. Ó, uma aqui falando que tá usando laços por causa da Alice de Rebeldes, meu pai. Pois é, a Alice era essa minha personagem em Rebelde e ela era bem patricinha. E Ah, ela sim, usava laços, ela usava salto alto, ela usava renda, usava sainha. Ela era super princesa, assim. legal. No. Ó, tem Ai, uma pergunta aí do Vitor. Qual personagem que você mais gostou de interpretar e qual foi o mais desafiador? nossa, cada um tem sua história, né? Eu fiz Amor à Vida, que foi o meu retorno para Globo logo depois de Rebelde. E eu tava há 2 anos interpretando Alice. Quando você tá nessa rotina e durante tanto tempo, você acaba
se questionando, será que eu vou conseguir fazer outra coisa? Porque eu tô fazendo isso tão automático, né, esse personagem. E quando eu fui para Amor à Vida, era uma personagem que entrou no meio da trama, a Natasha, e ela tinha uma coisa um pouco misteriosa, ela escondia um pouco o jogo. Ela foi para sacudir a trama de verdade. Eu contracenei com o Ricardo Tosi, que foi o meu par romântico. Só que ela tinha esse grau de mistério que a Alice tinha zero. A Alice era super previsível, a Alice era super transparente. Então foi bem desafiador essa transição, assim, de um novo personagem. Fiz Leito Amor, a primeira fase, interpretei a Camila Morgado mais nova, o que é engraçado também. É, a gente fez laboratório, o elenco inteiro se reuniu, tanto as pessoas da primeira fase quanto da segunda fase, porque a gente precisava fazer esse espelho. Então, eu troquei muito com a Camila, a gente se filmava, mandava à noite, o que você está pensando para personagem. Também é desafiador você tentar encontrar esse lugar em comum com outra pessoa que está fazendo o seu mesmo personagem, mesmo que em épocas diferentes. Alto Astral foi bacana também, mas foi mais perto da Alice. Bom, cada um tem sua particularidade, mas teve um papel que eu fiz num seriado chamado Bicicleta e Melancia, no Multishow. Eu tinha acabado de sair de Malhação, que era um personagem muito maluco. Era a Gabi. E ela tinha umas risadas fora de hora, umas falas muito soltas. Era um tempo de comédia que eu não tinha, que eu não sei nem se eu tenho, mas eu tive que ter ali para aquela personagem. Fui muito bem dirigida e foi um personagem curioso de se fazer. Eu nunca me imaginei nesse lugar. Eu tinha feito o teste, inclusive, para mocinha, que era meio que o perfil que me colocavam, mas eu fiz a engraçada. E foi divertido, foi meu primeiro contato mais com humor, assim, e também foi bem interessante, foi bem legal. A Gabi. Olha, legal. Peraí, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Aqui, ó. Tem outras pessoas perguntando também sobre esse Clube do Livro, um podcast, né? Ah, claro, claro. Oi, Fê. Então, o Clube do Livro tem mais de um ano, acho que a gente fez um ano agora em fevereiro. Isso, fevereiro. Então tem um ano e meio praticamente, né? A gente já está em agosto. Eu comecei a postar ano passado algumas indicações de livros, alguns livros que estavam na minha cabeceira, que eu tinha começado ali a ler, e comecei enfim, a trocar ideia com os meus seguidores. E eu comecei a sentir uma repercussão grande, assim, das pessoas se interessarem, das pessoas irem atrás dos livros que eu estava indicando, das pessoas começarem a ler esses livros. Eu falei, bom, a gente está fazendo aqui de uma maneira solta o que a gente podia fazer de uma maneira mais organizada. Daí veio a ideia de montar o Clube do Livro. E a gente, infelizmente, vive num país que grande parcela da população não é estimulada e não acaba, por consequência, não se interessando muito pela literatura. Então, eu imaginei que fosse ser um projeto pequeno. E ele já começou sendo muito grande. A gente, no primeiro, na primeira experiência que a gente lê mensalmente um título, na primeira experiência a gente já conseguiu a parceria da HarperCollins, que é uma das maiores editoras do mundo. Eu tinha muita preocupação também com o valor dos livros, porque indicar o livro é uma coisa, o projeto não tinha e não tem nenhum fim lucrativo, e o valor dos livros, das obras também era uma coisa que me preocupava. Então, junto com essa editora, eu consegui também um preço ótimo para conseguir viabilizar esses livros, essas obras para os inscritos. A gente já tem milhares de inscritos no projeto. Eu comecei a desenvolver agora um novo braço do Clube do Livro, que é um projeto chamado Vamos Ler, onde o foco é a parte social.
A gente tem ajudado algumas instituições, principalmente nesse período de pandemia, estimulando a leitura, estimulando o conhecimento. A gente acabou de fazer uma ação muito bacana agora no sertão do Pernambuco, doando livros para essas crianças que vivem lá em situações muito vulneráveis, muitas delas com sede, e eles fizeram, a partir desse projeto do Clube do Livro, eles fizeram um projeto que se chama Sede de Conhecimento, porque além de, obviamente, poder dar àquelas famílias o mínimo de dignidade, a gente entendeu que não dá para dissociar a cultura, principalmente dessas crianças. Então, essa ONG, que é Água para Irmãos com Sede, eles tomam conta de tudo e a gente pode agregar com essa parte cultural também, que foi muito bem recebida. Então, o clube é um projeto que tem me dado muita felicidade. Eles me estimulam também, os inscritos, a ler. Ontem foi a gente sempre tem uma live de conclusão do livro. Ontem foi, inclusive, foi um livro bem bacana, sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente acaba, nessas lives, a gente tem o tema central, que é o livro, mas a partir dali a gente começa a viajar. Então, daqui a pouco a gente está falando de relacionamento, daqui a pouco a gente volta para a guerra, daqui a pouco a gente viaja para a Europa. É a nossa melhor companhia, principalmente nesses últimos dias, né? Nesses últimos meses que a gente tem passado. E agora com esse braço social, então eu sinto que esse projeto está cada vez mais redondo. Assim, eu tô sentindo que eu posso colaborar bastante nesse setor, que é o setor da cultura. Então eu fico muito grata, principalmente pela adesão, principalmente pela parceria, principalmente pela galera ter apostado nessa. De, não, tá bom, vou me dedicar aqui alguns minutos do meu dia, durante um mês, e a gente já leu mais de 13 livros. Então, isso é muito gratificante, porque eu recebo muitas mensagens das pessoas falando, poxa, eu não tinha nenhum interesse pela literatura, ou eu nunca tinha lido o livro inteiro. Eu recebi muitas mensagens assim, ou mensagens de pais, por exemplo, mães. Poxa, muito obrigada, só você para fazer minha filha ler. Tô sentindo orgulho danado da minha filha agora, que eu tô indo na cozinha, ela tá deitada no sofá lendo um livro. Então, esse tipo de coisa não tem preço mesmo. Me enche de felicidade. Que legal. O pessoal tá todo mundo aqui elogiando o projeto. E, enfim, galera realmente acompanhando. E assim, para quem ainda não conhece, então entra no Facebook, é isso? E no Instagram. A gente tem na minha bio aqui do Instagram, @Sofia Abraão, na bio mesmo tem como se inscrever. Você clica lá, você vai ser já direcionado para uma página, você vai preencher o seu e-mail e você vai pertencer automaticamente a um grupo feito, dedicado, exclusivo para os inscritos do Clube do Livro no Facebook. Só que lembrando que você precisa colocar o e-mail que seja correspondente ao e-mail que você tem logado lá no seu Facebook. Toda sexta-feira, esses inscritos, essa lista enorme de milhares de pessoas que a gente tem, recebem uma surpresa. Então, eu preparo com todo o amor do mundo uma surpresa para todos esses inscritos toda sexta-feira. Também tem conteúdos exclusivos para esse grupo especial lá do Facebook, que é um grupo destacado da minha página, é um grupo feito para os leitores mesmo. E é super simples. Entra lá na minha bio, aqui no Instagram, que você vai receber o passo a passo, você já vai estar inscrito. Olha, a Priscila tá falando que vamos ler juntos porque é demais. Boa, Pri. É Ela isso faz aí. parte aí do clube. Faz sim. Muito legal. E agora eu queria que você falasse sobre o filme Se a Vida Começasse Agora, que é do Rock in Rio, né? E, enfim, teve alguns Sim. problemas de produção e tal, mas finalmente vai sair do papel, né? Você tem data de quando vai ser Também lançado? não sei. A gente começou a gravar, também não sei o ano. Alguém com certeza. Acho que já faz uns 3 anos, eu acho. Pois é, estou. 3, 4 anos. E aí foi interrompido por problemas burocráticos, enfim, Gente, também a gente não soube muito bem na época o que aconteceu. E agora, ano passado, a gente retomou as gravações. Eles usaram aquelas imagens que foram gravadas. A gente gravou só o restante do roteiro. Então, vão ter essas duas fases diferentes, mas a caracterização foi brilhante. Inclusive, a gente faz a caracterização dos anos 90, início dos anos 90. Não, anos 80. 90 foi Lei do Amor. Anos 80. E então a gente já está ali caracterizado, já não era contemporânea. É contemporâneo o filme. Então essa parte de caracterização foi tranquila, apesar de terem
passado 4 anos, 3 anos. Mas eu não sei quando que vai estrear. A gente não sabe, a gente está super na expectativa. O elenco muito bacana também, um elenco muito legal de trabalhar. Foi bem engraçado a gente se encontrar depois de tanto tempo, falar, caramba, a gente ainda tá com esses personagens, né? Como é que vai ser isso? Mas deu tudo certo. O Thiago assumiu a direção, fez muito bem, terminou muito bem o filme. E tomara que estreie logo. Quero me ver na telona, quero ver meus colegas na telona. E eu acho que o resultado final eu não vi ainda, eu não vi um corte, não sei como é que está. Vi um pouco das cenas de antes, mas também poucas coisas. É a Magda, minha personagem, e eu interpreto a amiga, melhor amiga da Luísa Valdetário, da personagem dela. Tem o Caio Castro no filme também. O filme tá bem interessante. Tomara que saia logo, mas eu realmente não sei que data que vai sair. Ah, sim. Talvez agora, depois que voltarem os cinemas, né? Pode ser que eles lancem, né? Tomara, tomara. Ia ser legal, ia ser uma fase bacana de trabalhos, assim. Ia ficar feliz. Olha só. E também o Johnny Massaro, ele lançou Um curta. reeditou, né, um curta, porque ele tinha Sim, lançado em 2012, né, o Amarílias, né? Amarílias, é isso. Amarílias. E como que foi você participar desse curta? E como foi rever agora? Uma loucura, porque o Amarílias virou quase uma lenda urbana no nosso grupo, porque eles gravaram em 2012, Isso. eu já estava em Rebelde, e nunca saiu, mas ao mesmo tempo não era para ter saído mesmo. Assistindo hoje, a Carol Figueiredo e o Real Barja fazem esse casal, que é um casal protagonista, que é como se estivessem vivendo o último dia de suas vidas. O mundo ia acabar. E eles fazem essa viagem e motivados por todos esses questionamentos da vida, eles acabam tendo diálogos maravilhosos, muito atuais, que talvez em 2012 nem fossem caber tanto como couberam agora. E eu faço uma participação nesse filme que eles param num campo aberto, assim, em determinado momento do filme, do curta, e tem uma grande celebração, e até fiquei assim, nossa, que saudade de poder estar confraternizando com amigos, porque foi tão louco assim, foi tão assustador quase, de repente me ver naquele campo com tanta gente tocando, cantando. E eu toco a minha música junto com o Chai Suede, que se chama Rapadura. A gente faz essa participação musical. Então, aquela atração musical que estava acontecendo naquele lugar, que era uma roda de amigos, foram amigos de fato, de todos ali da equipe, todos se conheciam, meus grandes amigos estavam ali, e a gente pôde contribuir para o Amarílias tocando e cantando a nossa música autoral. Também foi uma inesperado esse lançamento. As pessoas adoraram, assim, porque muitos que me acompanham já conheciam a música, mas não tinham visto o curta. Sabiam que o curta existia, sabiam dessa minha participação, mas não tinham assistido ainda. Então foi bem legal. Foi mais uma coisa, uma surpresa de quarentena que eu não sabia que ia rolar. Olha só. E também você, em 2015, lançou alguns livros com a Carolina Munhoz, né? E eu Sim. queria saber como que foi você exercer esse lado escritora. Foi meu primeiro contato, de fato, com o universo literário, no sentido de entender a real dimensão. Eu sempre li muito pela escola, então sempre muito. A minha leitura sempre foi muito vinculada à minha grade curricular. Tinha vários interesses fora também da escola, mas não era uma leitora voraz. E aí veio a ideia de, em parceria com a Carol Munhoz, escrever o primeiro livro, que se chama O Reino das Vozes que Não Se Calam. E eu fui entender o nível de dificuldade e a quantidade de técnicas que você precisa ter. Eu fui poder entender um pouco do lado dos bastidores de uma editora, de como funciona a escolha de uma capa, de como funciona a inteligência por trás de uma tiragem. Pude participar de bienais de livros, também não entendia muito bem por falta de vivência como é que era esse universo. E foi a primeira vez que eu comecei a estabelecer um diálogo com os meus fãs,
a respeito de literatura. Eu estava até revendo, tem uma websérie no meu canal do YouTube que foi quando eu lancei o segundo livro, que foi a continuação do primeiro, que é o Mundo das Vozes Silenciadas. Por que eu falei isso? Porque eu vi muitos depoimentos ali que parecem depoimentos que eu tenho ouvido hoje, de pessoas que não se interessavam tanto por leitura, estarem se reapaixonando ou pela primeira vez se conectando à literatura através do Clube do Livro. Eu vi relatos ali que falavam, de pessoas falando que o Reino das Vozes que Não Se Calam, que foi esse primeiro livro, foi o primeiro livro que as pessoas leram na vida. Então eu fiquei assustada, caramba, esse nosso vínculo com literatura já existe há um tempo, né? Já existe desde aquele primeiro lançamento que aconteceu em 2015, Isso. 2015, que foi o Reino das Vozes que Não Se Calam, O Mundo das Vozes Silenciadas. A gente teve um livro de colorir sobre essa temática também, inspirado nessa temática. E depois, junto com a Camila Frender, eu lancei o Numa Outra, que daí é mais mais um livro autobiográfico, é mais como se fosse um diário mesmo. Fiz todo um apanhado da minha carreira, a Camila conseguiu colocar no papel junto comigo, de uma forma muito engraçada. A Camila Frender ela já escreveu outros livros, ela tem um humor muito bom e que foi uma pessoa muito boa que pôde retratar assim minha vida, que sempre foi bem humorada. Então ela conseguiu colocar isso no papel. Então foram 4 livros lançados e às vezes a minha ficha às vezes eu esqueço, sabe? Porque é uma coisa tão distante, tipo, eu escrevi um livro. Eu pude contar com escritoras maravilhosas, como a Carol e como a Camila, mas de alguma forma minha identidade está ali, minhas ideias estão ali. Então é muito, muito legal olhar para esse passado. Inclusive, muita gente me pede para ler esses livros no Clube do Livro, quem sabe? Eu adiciono. Eu acho um pouco meio vaidoso, assim, vou colocar meu livro para os inscritos lerem, mas a galera pede, quem sabe? Vou fazer uma votação aí, de repente ganha livro junto com eles vai ser legal também. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui da Gina, Tá. que é qual a maior dificuldade da sua carreira? Qual foi, né, a maior dificuldade da sua carreira? Oi, Gina, tudo bom? A maior dificuldade da minha carreira, eu acho que lidar com a minha insegurança. A nossa carreira, quando você fracassa, ou quando você tem uma recusa, ou quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou e que você imaginou, essa derrota ou essa frustração é pública, né? As pessoas estão ali te vendo, as pessoas estão ali te julgando, as pessoas estão criando muitas expectativas em cima de você. Por ter começado nessa vida cedo e por muitas vezes não ter conseguido me aperfeiçoar, e criar a minha identidade e fortalecer a minha autoestima, eu acho que por muitas vezes eu fui mais insegura do que eu precisava ter sido, eu fui mais afobada do que eu precisava ter sido, mais ansiosa. Até hoje é uma luta constante. Faço terapia para me entender cada vez mais como mulher, para me auto-aperfeiçoar, para me conhecer, me desconstruir e trabalhar de fato essas coisas que lá no começo eram tão parte da minha vida, como lidar com as inseguranças relacionadas a críticas, por exemplo, sabe? Hoje em dia eu sinto que eu estou muito mais preparada. Não gosto, ninguém gosta, mas eu sinto que se viesse hoje, sei lá, alguma situação de, sei lá, pudesse ser criticada de alguma maneira, eu sinto que eu receberia de uma maneira mais madura do que eu teria recebido há 2, 3 anos. Então, isso é uma grande dificuldade. Você tá, de fato, nua, muito exposta, e a tua voz ter tanto alcance, isso é ótimo, ao mesmo tempo é perigoso se você não estiver muito atenta sempre. Então, é, de fato, esse medo, essa insegurança, de enfrentar qualquer de julgamento público é uma coisa ruim da nossa profissão, mas que eu me sinto muito mais forte, preparada hoje em dia para enfrentar esse tipo de situação. Legal. Quero agradecer, Sofia, o papo foi muito Rafa, muito bom. obrigada.
Agradecer a Muito todos que obrigada. acompanharam aí essa live, viu? Fica Obrigada. bem, sucesso aí nessa participação na novela e tudo de bom aí pra você e pro Tá Sérgio, tá bom, bom? gente. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Isto É. Beijo, Rafael. Obrigada, viu? Fica bem, viu? Tchau, tchau.